Bora lá. Um dos meus filmes favoritos de toda a história envolvendo super-heróis, se não o meu favorito, é o Cavaleiro das Trevas, o The Dark Knight, lá com o Christian Bale, de 2008, se eu não me engano. E tem uma cena simplesmente fantástica, que o Batman, no final do filme, decide assumir a culpa pelos crimes que o Harvey Dent fez. E ainda assume que ele que matou, entre aspas, teoricamente foi ele que matou o Harvey Dent. E aqui é o Duas Caras, depois de toda a maldade. Ele faz isso para preservar algo maior, porque a imagem do Harvey Dent já estava tão grande como o Cavaleiro Branco de Gotham, que se a imagem do Harvey Dent do Duas Caras caísse, os criminosos, a máfia que ele tinha prendido, tudo que o Batman e o Jim Gordon tinham lutado para prender, seria jogado por água abaixo. Ia ter a justiça, provavelmente, os advogados deles iam levar para a justiça dizendo, ó, ele era um criminoso, julgou a gente errado, não sei o que, esses criminosos iam ser soltos. O Batman, depois disso, a gente vê em The Dark Knight Rises, ou O Cavaleiro das Trevas Ressurge, o Batman vive carregando um peso que não é dele, andando nas sombras e tentando conter o caos que tinha acontecido. Isso é exatamente a realidade de Romanos 7. O homem tentando lidar com o pecado da força própria. O homem tentando lidar com o pecado com uma mentira de que eu consigo. E o resultado disso, frustração, culpa, derrota. Mais à frente, em Batman Cavaleiro das Trevas Ressurge, o Bane quebra a mentira. Quebra dizendo você não consegue, entre aspas, obviamente. Ele mostra que era uma mentira, o pessoal fica do lado dele, entre aspas, e o pessoal para de ver o Batman como esse vilão. Agora em Romanos 8, entra um soco no nosso estômago. Você não foi chamado para viver como o Batman do Christian Bale, carregando culpa e lutando sozinho nas sombras. Você foi chamado para viver como filho no poder do Espírito Santo. Se Romanos 7 é o homem em guerra contra a sua carne, é o homem em guerra contra o pecado, Romanos 8 é a gente tendo a solução para ganhar essa guerra. E não é na nossa força. É Romanos 8 nos apresentando que Deus vencendo essa guerra que há dentro do homem. Vamos fazer essa exposição bíblica hoje. Vamos ler de Romanos 8, do verso 2 até o verso 17. Peço que vocês abram suas Bíblias e vamos fazer essa leitura aí acompanhada. Vamos lá, até o verso 17. Começamos, verso 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isto Deus fez, enviando o seu próprio filho enviando seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito, pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Verso 11. Se vocês habita, se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do Espírito que habita em vocês. Verso 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se não viverem segundo a carne, caminharão, porque se viverem segundo a carne, caminharão para a morte.
Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que estão guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com ele sofremos, para que também com ele sejamos gloriados. Até aqui. E simplesmente Romanos 8 mostra a vida no Espírito e agora não somos mais condenados, mas fomos adotados. Somos filhos de Deus, aquele que clamamos Abba, Pai. Do verso 2 até o verso 4, Paulo apresenta a lei do Espírito de vida. Paulo começa com uma declaração grande e poderosa. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Aqui não é um conselho, é fato consumado, é algo que aconteceu, não é, você fazendo isso, não sei o que, vai ser condenado, não há nenhuma condenação, mas não, é um fato. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Existem duas leis sempre operando. A lei do pecado, que leva à escravidão, que leva à condenação, que leva à morte. E a lei do Espírito, que nos gera vida, liberdade, justiça. A lei de Deus, a lei moral, era perfeita, a lei mosaica. Mas tinha um problema. E esse problema... Estou falando do problema. A carne torna a lei incapaz de salvar. A lei, por nossa causa, é incapaz de nos salvar. Então, Deus faz o que a gente nunca conseguiria fazer por nós mesmos, pela nossa força. Pensa aqui, ó. Ele envia o Messias, ele envia Cristo Jesus. Ele condena o pecado na carne e cumpre perfeitamente a justiça que estava na lei. Tá? Até aqui, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, Cristo precisava vir, não podia simplesmente perdoar, porque a lei tinha essa exigência de que o que tinha acontecido se cumprisse, de que a condenação fosse cumprida para que Deus e a lei de Deus continuasse sendo justa. E isso foi cumprido em Cristo Jesus. A justiça que a lei exigia agora é cumprida. Não por nós, mas cumprida em Cristo Jesus. Isso destrói qualquer ideia de eu preciso melhorar para Deus me aceitar. Então você não precisa, você não tem nem como melhorar para Deus te aceitar. Deus simplesmente te aceita porque te ama. O único lugar que você pode chegar e dizer eu estou aqui pela minha força, eu estou aqui pelo que eu consegui produzir, pelo que eu consegui fazer, quando você chegar no inferno. Se você for para o inferno lá, dar uma visita, aí você pode falar, eu estou aqui por minha causa. Mas se você for para o céu, se você for viver a eternidade com Cristo, você não está lá pela sua força. Não está lá pela quantidade de frequência da igreja que você foi, não está pelas obras que você fez. Você está lá porque Deus te escolheu. Cristo já fez a sua salvação. Cristo já pagou os seus pecados. E ponto final. Não existe melhorar para Deus. Do verso 5 ao verso 8, vamos ler aqui. Paulo faz o seguinte: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. É duas situações. A gente já vê o cabeça federal Cristo, cabeça federal Adão. Agora a gente tem a mente espiritual e a mente carnal. Aqui Paulo divide a humanidade nesses dois grupos. Os que vivem segundo a carne, buscando os seus prazeres, e os que vivem segundo o Espírito. Ele vai direto na raiz. A mente humana. A mente da carne produz a morte. A mente do Espírito produz a vida.
Mas não é só comportamento. Não é só o comportamento que você produz externamente. É a natureza. A mente carnal odeia a Deus. Não se submete à lei. Nem sequer obedece. Faz a sua própria vontade. É uma das formas de Deus te condenar, que nem a gente viu lá em Romanos 1. É simplesmente, tu quer isso? Faz aí, menor. Faz aí. E aqui vai algo que muita gente não gosta. O homem natural não é neutro. Já entendemos isso, mas a gente precisa repetir isso didaticamente. O homem natural, o homem assim que pisa na terra, que nasce, ele está corrompido pelo pecado. E ele é inimigo de Deus, a menos que seja regenerado. Não existe. Estou pensando ainda se sigo Deus. Ou você está inclinado ao Espírito, ou está contra Deus, está inclinado à carne. E o que a carne produz? Pois a inclinação da carne é morte. Ou você está em Deus, ou você está na carne. E isso gera a morte. Do verso 9 ao verso 11, Paulo vira a chave. Ele fala, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ou seja, aqui a gente bota outra doutrina fundamental da fé cristã, que a gente vê mais à frente a partir do verso 12. Só é filho de Deus aqueles que seguem a inclinação do Espírito, que há a habitação do Espírito em si. E não existe aquela frase, todo mundo é filho de Deus. Não, todo mundo não é filho de Deus de forma alguma. Todo mundo é criação de Deus. Mas quem é filho de Deus é aqueles que negam os seus prazeres e que reconhecem Jesus Cristo como único e suficiente Senhor. Sem Espírito, sem Cristo. Se você se inclina para a carne, sem Cristo. Mas se você tem o Espírito, aí sim você é de Cristo. Simples. O Espírito não é um plus na vida cristã. Não é um revestimento. Não é algo que acontece pós-conversão. O Espírito faz parte da vida cristã. Ele é a marca do verdadeiro crente. Por isso que acreditamos que o batismo no Espírito Santo se dá no ato da conversão. Não é um plus, é um dom que ganhamos no ato da conversão para nos capacitar para o Evangelho, para buscar a santificação e progressivamente vai nos dando força para pregar e levar a palavra de Deus para todas as nações. O corpo ainda sofre por causa do pecado, mas o Espírito, que já é vida dentro de você, aí vem o golpe final. O mesmo Espírito que ressuscitou Cristo Jesus habita em você. E esse Espírito está dentro de você. Isso é tão absurdo que é literalmente o Deus. O Deus que criou todo o universo, habitando em meros pecadores, em miseráveis como eu e você. Porém, agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não é não? Você não está tentando vencer o pecado sozinho. É o poder da ressurreição operando em você. Na nossa força não conseguimos vencer a carne. A carne é muito forte. Porém, essa é uma luta, uma batalha que Cristo já venceu por nós. Do verso 12 até o verso 13, Paulo fala assim: assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Ou seja, você não deve nada ao pecado. Às vezes vem aqueles pensamentos, não, eu sou todo culpado, eu não mereço, não sei o que. Não, você não deve nada para o pecado. E realmente você não merece, mas também não deve nada para ele. Então a gente tem que parar de agir como se devesse algo para o pecado. Paulo é literalmente direto. Se viver segundo a carne, morte. Se pelo Espírito mortifica o pecado, isso gera vida. Ou seja, o pecado em nós é mortificado diariamente. É uma palavra que muita gente odeia, mortificação. Matar o pecado que nós temos que fazer não é negociar, não é gerenciar, é literalmente matar. Nós não podemos negociar com aquilo que nos leva à morte. Se a gente algo nos leva a pecar, cortamos da nossa vida. Por quê? Por amor a Deus, aquele que nos restaurou, que nos salvou. E essa mortificação do pecado, como eu gosto de repetir, não é na força do braço. Não. Como que mortificamos o pecado? É pelo Espírito Santo de Deus.
providenciado eternamente de Deus e de Jesus Cristo. Então, sem espírito, você vira um religioso frustrado que bota fardos nas pessoas. Com o espírito, você entende que o pecado ainda está em você. Porém, você luta e você vence. Do verso 14 ao verso 17, entendemos que somos adotados e temos a identidade agora de filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. E aqui entendemos isso perfeitamente. Aqueles que estão segundo a carne não são filhos de Deus, são filhos da perdição, filhos da ira. Mas todos que são guiados pelo Espírito, esses sim são filhos de Deus. Não servos apenas. Somos servos, obviamente, mas não somente servos. Deus nos adotou, nos chama de filho. Na cultura romana isso daqui é tão importante, mas tão importante porque os romanos, quando eram adotados, era algo tipo diferente de hoje. Hoje a gente zoa. Ó, tu é adotado como irmão, não, tu é adotado não sei o quê. Para os romanos isso era motivo de orgulho, porque, caraca, aquela pessoa me escolheu como filho. E é literalmente isso. Deus nos escolheu. Isso é motivo de orgulho, não motivo de vergonha. Ou para Jesus, que é o filho unigênito de Deus, falar: vocês são adotados. Não. Deus nos escolheu. Isso é motivo de orgulho. Assim como os romanos tinham esse motivo. Caraca, aquele maluco saiu de lá e me escolheu como filho. Isso é... A minha CPU bugou. É tipo isso. Próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Isso é incrível, incrível. Ele contrasta. O espírito da escravidão gera medo. O espírito da adoção gera intimidade. E o próprio Espírito que nos adotou habita em nós. Está dentro de nós. E vem uma das expressões mais íntimas da Bíblia. Abba, Pai. Isso aqui não é formal. É tipo, Pai, meu Pai. O crente não vive com Deus como juiz, vive como filho de Deus, vive como Deus sendo seu Pai. E filhos, fechando toda a chave de Romanos 8 até o verso 17, filhos são herdeiros. E os herdeiros aqui são co-herdeiros em Cristo Jesus. Mas com um detalhe que ninguém quer ouvir. Temos acesso a isso, a herdarmos, ser co-herdeiros com Cristo. Porém, sofremos com Ele para sermos glorificados com Ele. Sem cruz, sem sofrimento, sem dor, sem mortificar o pecado, sem glória. Sem sofrimento, sem herança. Isso nos leva a algumas aplicações. Devemos parar de viver como condenados. Se você está em Cristo, acabou. Nós não precisamos ficar nos martirizando que nem o Batman ficou. Não, já não pertence mais a nós. A nossa sentença foi paga. E isso não é liberdade para pecar, mas é algo para dizer, caraca, precisamos nos santificar pela força do Espírito. Ou seja, matar o pecado. E a cada dia devemos examinar nossa mente. O que domina os nossos pensamentos? A carne que gera a morte ou o espírito que gera a vida? E precisamos depender completamente do Espírito Santo, não da força de vontade. A força de vontade, a motivação dura 3 dias. A consistência com o Espírito dura uma vida inteira. Devemos viver como filhos de Deus, não como escravos. Deus não é um chefe difícil de agradar lá do seu trabalho. Ele é seu pai. E filho não vive com medo, vive com confiança. Se você entendeu Romanos 8, acabou a desculpa. Você não é mais escravo, você não é mais condenado, você não é sozinho. Você tem seu pai e tem uma família que ele lhe deu também. Então pare de viver como se estivesse condenado, sozinho, morto. Porque o mesmo poder que tirou Jesus do túmulo e o ressuscitou ao terceiro dia habita dentro de você. E se isso não mudar sua vida, ou você não entendeu o texto,
ou você nunca nasceu de novo. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. E até amanhã, galera. Falou, fui e tchau.